Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. É com muita alegria que eu venho através deste vídeo dar continuidade à nossa série de devocionais neste tempo de quarentena. Durante esses dias, como você bem sabe, nós estamos meditando no Salmo de número 119, buscando extrair e compreender a importância da palavra de Deus na vida do seu povo. Eu quero convidar você neste dia, portanto, para mais uma reflexão neste salmo, pedindo a Deus que nos acrescente sabedoria, força, discernimento, para que nós possamos continuar vivendo em fidelidade ao nome dele. Hoje meditaremos no Salmo 119, do versículo 33 ao versículo 40. Salmo 119, do versículo 33 ao versículo 40, e diz assim a palavra do nosso Deus: Ensina-me os teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e obedecerei à tua lei. De todo o coração a porei em prática. De todo o coração eu a obedecerei. Faz-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. Desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. Confirma ao teu servo a tua promessa, que fizeste aos que temem. Afasta-me de meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Anseio por obedecer às tuas ordens. Restaura a minha vida por causa da tua justiça. Amém? Quero te convidar, portanto, neste momento, a orarmos ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos nos dirigir a Ele em oração, pedindo que Ele nos conceda toda a sabedoria e discernimento necessário para que possamos compreender um pouco mais sobre a sua palavra. Oremos a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra neste dia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é poderosa, é rica, ela é eficaz e ela continua nos alcançando e nos transformando, Pai, na medida em que nós meditamos nela e entregamos a nossa vida ao Senhor. Que a tua palavra salte para dentro de nós, que ela nos transforme, que ela alcance a nossa vida por completo, Senhor. Que o teu Espírito nos toque nessa hora e que nós possamos, Senhor, baseados na tua palavra, sermos fortalecidos, sermos revigorados, a fim de que a nossa vida honre ao Senhor. Capacita-nos, meu Pai, sê conosco neste tempo, senta ao nosso lado. Meu Pai, auxilia-nos e ajuda-nos na compreensão da tua palavra. É o que nós te pedimos e o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Bom, neste trecho do Salmo 119, nós identificamos o desejo do salmista de se manter fiel ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, até o último dia da sua vida. Nós percebemos isso a partir do primeiro versículo deste salmo, o versículo 33. Porém, a grande verdade é que muitas pessoas são ótimas para iniciar as coisas, para dar início, para começar as coisas. Entretanto, elas se perdem no decorrer do caminho e encerram as suas carreiras de forma trágica. E isso acontece também na caminhada cristã. Muitas pessoas começam a caminhada com Deus a todo vapor, mas acabam cedendo com o surgimento de provações e de adversidades no meio do caminho. O salmista, neste trecho, demonstra a sua preocupação de ser achado fiel. Ele busca viver com fidelidade até o último suspiro. Esse deve ser o desejo ardente e constante na vida de todo cristão e de toda cristã, mesmo diante das situações adversas. Nessa manhã,
nós vamos aprender como a palavra de Deus nos ajuda nessa missão de permanecermos fiéis ao nosso Deus até o último dia das nossas vidas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus ela nos ajuda nessa missão porque ela coloca os nossos olhos no lugar certo. A palavra de Deus ela tira os nossos olhos das coisas inúteis, enganadoras e passageiras e os coloca em tudo o que é bom, eterno e verdadeiro. A palavra de Deus nos ensina a juntar tesouros no céu e não na terra. Ela nos faz olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Isso não significa que nós devemos esquecer dessa vida, muito pelo contrário. Isso significa que nós vivemos a nossa vida neste mundo, lutamos pelas causas corretas e vivemos de modo digno, sabendo que a nossa esperança não está depositada neste mundo, mas na eternidade ao lado do nosso Rei. O próprio salmista pede ao Senhor que coloque os seus olhos, que leve os seus olhos para os lugares certos, para que tire os seus olhos das coisas deste mundo, para as coisas erradas, e foque os seus olhos nas coisas certas, nas coisas que são de Deus, que vêm do alto. Sabe, muitas pessoas tropeçam porque elas fitam os seus olhos nas circunstâncias da vida, assim como Pedro, enquanto andava sobre as águas. Quando isso acontece, nós certamente afundamos. Pedro permaneceu firme enquanto obedecia a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Mas ao se distrair com outras coisas, ele acabou naufragando. Nós precisamos da palavra de Deus, porque ela mantém os nossos olhos no lugar certo. Ela nos faz olhar na direção certa, no lugar certo. Ela nos ajuda a vencer as distrações e as seduções que se apresentam no decorrer da caminhada. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos ajuda nessa missão porque ela é um manancial de promessas. A palavra de Deus, ela confirma a fidelidade do Senhor em cumprir as suas promessas no passado, bem como também nos fornece a garantia de que as promessas de Deus também são para agora e para o futuro. Diante dessas promessas, nós somos fortalecidos e motivados pela certeza de que nós não estamos sozinhos, de que Deus nos capacita e nos conduz pelo seu plano infalível para que cada vez mais nós sejamos conduzidos e levados para perto dele. As dores são intensas, as lutas parecem nos sufocar, mas encontramos descanso e esperança nas promessas de Deus contidas em sua palavra. O salmista fala sempre para que Deus o lembre das suas promessas, para que Deus mostre as suas promessas e para que Deus cumpra as suas promessas em sua vida. Não há nada melhor do que nos lembrarmos da palavra de Deus, não há nada melhor para nos lembrarmos das memórias, das palavras de Deus, das promessas de Deus, senão na sua palavra. Nela nós vemos tudo o que Deus fez no passado, mas também nós temos a certeza de que Deus continua fazendo grandes coisas hoje e que certamente fará coisas maravilhosas no nosso futuro. Em terceiro lugar, a palavra de Deus nos ajuda nessa missão, porque ela nos afasta dos caminhos vergonhosos. O salmista mesmo diz, e ele fala que o Senhor o afasta, dos caminhos vergonhosos pela sua palavra. A palavra de Deus, ela endireita os nossos passos, ela molda as nossas mentes e ela transforma também o nosso coração. Todas essas transformações, essas mudanças, elas se refletem em nossas atitudes. Tudo aquilo que Deus transforma no nosso interior acaba refletindo também no nosso exterior. O salmista aqui reconhece que Deus é bom e por esse motivo reconhece também que os seus mandamentos são bons. A palavra de Deus sempre nos orienta a seguir a vontade de Deus, pois ela é boa, perfeita
e agradável. Quando nós obedecemos aos preceitos de Deus, nós fugimos de toda a aparência do mal. A palavra de Deus tira os nossos pés do caminho da condenação eterna e da perdição e nos coloca no caminho da salvação. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Os que nela confiam nunca ficarão perdidos em meio à escuridão. Todas as vezes que nós meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus direciona e nos mostra o caminho que devemos seguir. Ela nos ensina as atitudes que devemos tomar. A palavra de Deus nos instrui e nos capacita a viver uma vida digna para honrar o nome de Deus. Através de sua palavra, Deus nos santifica, Deus nos aperfeiçoa, Deus forma o caráter de Cristo em nós. Que nós possamos confiar na palavra de Deus, que nós possamos meditar nela e descansar nela, e que durante toda a nossa caminhada de fé, nós possamos buscar, ansiar e amar a palavra de Deus, não apenas como um livro qualquer, mas que possamos permitir que essa palavra verdadeiramente salte para dentro de nós, que ela se reflita em nós, que ela ganhe vida em nós, e que os nossos atos possam refletir todos os seus ensinamentos e que nós possamos permanecer fiéis a esta palavra, a estes ensinamentos, até o último dia de nossas vidas aqui neste mundo. Que Deus te fortaleça, que Deus renove as suas forças e que Deus, por meio da sua palavra, continue edificando a sua vida em Jesus, para a glória do nome dele. Um forte abraço, que Deus te abençoe e nós nos vemos no nosso próximo devocional, com a graça de Deus, assim Ele nos permitindo. Até lá!